Meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui mais uma vez para trazermos a palavra de Deus, para falarmos de assuntos concernentes ao reino de Deus. Meu amigo, minha amiga, hoje eu quero falar contigo a respeito da perseverança na oração. Nós temos que ser perseverantes na oração. Temos, como discípulos do Senhor Jesus, que aprender a orar, desejar estar diante de Deus em oração e constantemente, continuamente. Não só a sós com Deus, mas junto com os nossos irmãos em Cristo também. Eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 12. Está escrito assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Meu amigo, minha amiga, veja que nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos de alegria, nós precisamos de paciência e precisamos de perseverança. Diga comigo: alegria, paciência e perseverança. A alegria, ela tem que ser na esperança, em saber que Jesus vai voltar e que esperamos por Ele. Nós precisamos de paciência quando vier a tribulação. Nem sempre o seguidor do Senhor Jesus está passando por tribulação, mas a tribulação às vezes vem. Importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Então, quando vier, é hora de nós termos paciência. E nós precisamos também da perseverança na oração. Perseverar é continuar orando. Podemos ler lá em Tessalonicenses: orai sem cessar, ou seja, sem parar, continuamente, em todo o tempo. Então vamos ler novamente esse versículo da palavra de Deus, Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Graças a Deus. Agora, eu quero trazer alguns exemplos aqui de pessoas que foram pessoas que Deus honrou, porque estas pessoas, homens e mulheres de Deus, serviram a Deus na oração, perseverando na oração. Lucas capítulo 2, vamos falar da profetisa Ana. Já ouviu falar nela? Tem muitos que não ouviram, né? Mas vai ouvir agora, meu irmão, minha irmã. A profetisa Ana, ela vivia em Jerusalém quando o nosso Senhor Jesus Cristo ainda era menino, quando ele nasceu. E está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus, em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que o esperavam, que esperava a redenção em Jerusalém. Veja que em Jerusalém, quando Jesus nasceu, tinha aqueles que esperavam a redenção, esperavam a vinda do Senhor. Lembrando também que João Batista já estava pregando há algum tempo, preparando o caminho do Senhor, e com certeza muitos de Jerusalém iam lá até onde estava João Batista, no Rio Jordão, batizando. E estas pessoas que moravam em Jerusalém esperavam a redenção. E a profetisa Ana, ela era uma mulher de quase 84 anos. Para mim chegar aos 84 anos,
quase 84 anos, eu vou ter que viver mais 38 anos. É quase a metade da minha vida, eu tenho 46. Quase 40 anos a mais que Deus terá que me dar se eu tiver o privilégio de chegar na idade que esta mulher chegou. Uma idade avançada. Mas essa mulher, mesmo com a idade avançada, ela estava no templo todo dia, não se afastava do templo, em jejuns, em oração, ela perseverava em jejum e em oração, e estando ali no templo, ela não se afastava do templo, mesmo com a idade avançada. Hoje tem muitas pessoas que são mais novas, que têm dificuldade para ir na igreja todo dia, para orar, para servir a Deus. Esta mulher com quase 84 anos, ela não se afastava do templo. Aqui cabe uma observação também, servindo a Deus. Isso mostra que quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós vamos na igreja, nós estamos servindo ao Senhor nosso Deus. Hoje nós não temos o templo em Jerusalém, mas aquela casa que nós, os discípulos do Senhor, consagramos para ali buscar a Deus, se torna uma casa de oração e é representante do templo. Então, quando nós vamos ali naquela casa, que nós consagramos na igreja, nós estamos indo no templo também e estamos servindo a Deus. Vamos ler novamente aí Lucas 2,37. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Graças a Deus. Ana, a profetisa, está aqui sendo lembrada até hoje, porque foi uma mulher que andou com Deus. Você que é mulher, ande com Deus, ore. Não é só os homens de Deus que têm que ser de oração, não. As mulheres de Deus também. Vamos falar de um homem de Deus aqui agora. Cornélio, centurião romano. Atos capítulo 10, diz assim: Havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Meu irmão, minha irmã, vemos o caso aqui de um homem que era gentil, era da corte chamada italiana, era um centurião, um homem que temia a Deus, um homem que dava esmola para o povo, um homem que de contínuo orava a Deus. Ele tinha fé. E olha o que aconteceu com este homem. Este homem teve o privilégio de receber o grande apóstolo Pedro na casa dele. E dentre os gentios, ele e os da casa dele foram os primeiros a receber o batismo com o Espírito Santo. Lá em Cesareia. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas vamos ler novamente o versículo 2, que fala de como era a vida de Cornélio. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, o quê? De contínuo orava a Deus. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga. Vamos citar aqui mais um exemplo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 12. Diz assim: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, ou seja, 1 quilômetro mais ou menos.
E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Graças a Deus por essa palavra. Olha que exemplo que nós temos aqui dos primeiros discípulos, de Maria, mãe de Jesus, dos irmãos de nosso Senhor, filhos de Maria, das mulheres que seguiam Jesus. Sabemos que Jesus morreu na cruz. Depois que Jesus morreu na cruz, ele não apareceu para os incrédulos, para os judeus, mas ele apareceu durante 40 dias para mais de 500 irmãos e para os apóstolos. Ele apareceu. Ele comeu com eles, ele falou com eles, deu instrução para eles e disse que eles não se ausentassem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E quando completou os 40 dias, nosso Senhor subiu para o céu, foi assunto ao céu à vista deles. E eles viram Jesus subir lá do Monte das Oliveiras. E até que uma nuvem o encobriu. E ali, depois de os anjos descerem e dizerem para eles, os anjos, eram 2 homens vestidos de branco, dizerem para eles: homens galileus, porque estáis olhando para o céu, este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vistes ir? Eles voltaram para Jerusalém. Eles subiram para um lugar chamado cenáculo, ali onde estavam habitando os 11 apóstolos. E eles ficaram ali perseverando, unanimemente, em oração e súplicas. Estavam os 11, o grupo dos 12, que Judas tinha se perdido, mas tinha os 11, os irmãos de Jesus, Maria, as mulheres, os discípulos do Senhor ficaram ali, orando, suplicando, unanimemente, no mesmo propósito. Olha que exemplo para nós. Vamos seguir isso aqui. Vamos seguir isso aqui. Vamos estar junto com os irmãos. Vamos estar na igreja todo dia. Vamos perseverar em oração e súplicas. Vamos ler novamente esse versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Graças a Deus. Aprendemos aqui hoje. Nós temos que fazer as orações de contínuo a Deus, a sós com Deus. Mas temos que estar congregados com 2 ou 3 irmãos. Precisamos estar no meio de um grupinho de irmãos e viver juntos, orarmos, perseverarmos em oração e súplicas unanimemente. A nossa vida não nos pertence, mas pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comece a orar a partir de hoje. Você que está orando, não pare. Intensifique suas orações. Eu vou fazer o mesmo, em nome de Jesus. Vou intensificar nossas orações, perseverar sempre em oração. Lembrando sempre que Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.